Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead, o canal onde a gente trata o empreendedorismo como ele tem que ser tratado. Afinal de contas, todos nós somos empreendedores, dentro da nossa casa, na empresa onde a gente trabalha, na roda de amigos, com os nossos familiares. E a conversa hoje aqui vai ser muito agradável porque a gente vai unir duas grandes paixões. A gente vai unir o empreendedorismo e o automóvel, objeto de tanto desejo de todos os brasileiros. Mas antes de a gente começar mais um episódio, eu te encorajo a clicar aqui embaixo no nosso link e me seguir, porque vem uma série de novidades muito legais para que vocês tenham uma jornada empreendedora eletrizante junto comigo. Não deixe de clicar antes de começar esse vídeo, não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, ativar o sininho para que todo o conteúdo seja disponibilizado em tempo real para você e compartilhe. O seu compartilhamento faz com que o nosso canal se torne cada vez mais conhecido, cada vez mais relevante, para que assim como eu, você também seja um agente multiplicador e transformador de vidas. Então, sem mais delongas, é hora de a gente se arrepiar, porque o episódio 15 do podcast Two Steps Ahead já está no ar. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios um cara que é apaixonado por carro. Provavelmente você já andou em algum dos carros que ele já lançou. Afinal de contas, ele tem uma história muito rica e passou por duas montadoras, pela GM e pela Nissan. Eu estou hoje aqui com o Marcos Vinícius Pires, o diretor de marketing da Nissan. Ele que é um profissional da indústria automobilística com mais de 20 anos de experiência, empreendedor nato. Ele tem um amplo background acadêmico, com formação em engenharia de automóveis e MBA em marketing e certificações dentro e fora do Brasil, em Cambridge e também na Flórida. O Marcos é um expert em planejamento e lançamento de automóveis. E pelas mãos dele, milhões de brasileiros, assim como eu e vocês, já conheceram importantes modelos. Alguns eu só sonhei, como por exemplo o Camaro, mas ele já lançou o Camaro e vai contar aqui pra gente. Mas além do Camaro, teve Tracker, teve Cobalt, teve Onix, teve Prisma, teve Malibu, teve Captiva, tem a Frontier na Nissan, tem o Sentra, tem o Kicks e tem muitos outros. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. O episódio 15 desse podcast é inteirinho seu. Obrigado, Alexandre. Obrigado. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês aí essa jornada, né? Eu falo sempre que carreira não são 100 metros rasos, e sim uma maratona, né? Então, é bom compartilhar tudo que se passou. Acho que é uma história bacana. Eu realmente estou feliz, muito satisfeito em termos de profissão. Realmente não tem muito o que pedir mais, né? Eu sou muito agradecido pelo que eu consegui até o momento, né? E espero compartilhar com vocês aí, com a audiência também. Legal, você é um empreendedor, né? Um ponto que eu sempre procuro explicar para todos aqueles que passam pela R70, pelas mentorias, pelas palestras que eu tenho tido prazer de fazer, é explicar que empreendedor não é aquele que tem um CNPJ. Empreendedor começa com o CPF, né? Todos nós que temos uma carreira evolutiva, que lutamos todos os dias para que o nosso trabalho dê certo, para que a nossa casa funcione, significa que nós somos empreendedores. E você me contou um pouco da sua história antes de a gente começar. Você é um empreendedor nato, parabéns. Mas eu queria que você começasse contando para a gente de onde surgiu essa paixão por automóvel. Realmente, eu tento identificar, né, porque é uma história, é uma loucura, né? Pensar que a gente nasce, depois de um tempo a gente acha que a gente quer trabalhar com alguma coisa, a gente ainda está tomando uma decisão desde criança e amanhã eu completo 43 anos e basicamente aquela decisão de criança, ela aconteceu, né? Mas como uma criança tem tanta responsabilidade para tomar uma decisão e depois se torna realidade. Então, eu comecei gostando de carro, eu acho que eu lia muito a quatro rodas, meu pai me levava no salão do automóvel, minha mãe me dava carrinho e eu acho que eu criei algum vínculo, né, emocional com isso tudo. E aí eu decidi, desde pequeno, que eu queria trabalhar com carro. Não sabia exatamente o que com carro, eu só sabia que eu queria ter esse contato, né? Então, eu não tinha ninguém na indústria da minha família, então a gente começa a cavar
quais os caminhos que a gente tem que seguir para atingir, né, essa meta. E realmente foi um caminho bem longo, né? Mas eu te digo que simplesmente foi algo que nasceu com 7, 8 anos e que dura até hoje. Legal. E como é que você entrou na indústria automobilística? Foi também uma história muito interessante, porque quando você está ali no final do colegial e você tem que fazer uma faculdade, né? Eu já olhava e eu sabia que eu queria trabalhar com carro, né? Eu tinha sempre uma admiração. Eu tinha até, naquele momento, um target de trabalhar numa montadora específica, né? E aí, a primeira pergunta que a gente faz para a nossa referência, no caso, foi meu pai. Eu falei, pai, eu quero trabalhar com carros, o que eu faço? Meu pai conversou com alguns amigos do trabalho, ele é engenheiro, né? Trabalhava em Santos, inclusive. E os amigos falaram, olha, ele tem que fazer então uma faculdade de engenharia, existe uma faculdade de engenharia em São Bernardo, e ali talvez ele tenha um contato maior para ir para uma montadora. E vou te falar que foi o único vestibular que eu prestei, mesmo as minhas notas de matemática e física sendo um desastre no colegial, eu falei, eu tenho que encarar esse problema porque no final eu quero trabalhar com carro. E foi o que eu fiz, né? Então eu fui para a faculdade de engenharia e também desde o primeiro minuto que eu pisei na faculdade eu falei que eu queria fazer estágio, né, numa montadora específica, né? No caso era a GM na época. E eu foquei sempre, em todo minuto, em só fazer estágio naquele lugar. Eu sempre tive um ponto de querer entender sobre a montadora, então eu leio muito sobre carro, a história das marcas, então eu fui me dedicando a isso. E aí, quando a gente já estava no quarto ano, praticamente, aí abre a possibilidade de estágio, né? Aí eu fui concorrer, né? E foi um processo seletivo muito interessante, porque você vai passando, né? E naquela época a psicóloga que conduzia o teste, né? Que é uma empresa contratada pela montadora, ela ia falando, olha, você está na média, acelera um pouco aqui na matemática, acelera um pouco no inglês. E aí eu consegui ter uma entrevista final, né, com um gestor, na época era um gestor de manufatura. E foi bem interessante porque eu lembro que era eu e mais duas pessoas, eu era ia ser o meu primeiro trabalho de estágio, e os outros dois já tinham alguma experiência, né? E é um cenário intimidante, assim, de certa forma. E naquele momento eu simplesmente falei o que eu conhecia, né? Eu falei, porque eu tinha lido um livro da GM, inclusive, Meus Anos com a General Motors, é um livro que mostra a criação das divisões, como os carros foram criados, por que a departamentalização é importante para uma empresa, né? Processos. E eu li aquilo com 16 anos por curiosidade e, de repente, com 20 anos, eu tinha a oportunidade de falar para um gestor da GM tudo que eu estava lendo naquele livro. E aí que eu fui contratado, né? Talvez, na época, tecnicamente, eu não era o melhor, justamente porque as minhas notas de matemática, física, etc., não eram as maiores da faculdade, inclusive, mas eu tinha o que o pessoal fala de brilho no olho, né? E foi isso que eu acho que fez o gestor, na época, tomar a decisão e me contratar, né? Eu te diria, a sensação que eu tenho é uma sensação de algo épico. O épico é uma palavra que a gente não pode usar sempre, né? O épico é quando nasce uma criança, um filho, por exemplo. Isso é algo épico. Mas nesse caso eu posso rotular como épico o que aconteceu comigo, porque foi uma coisa que eu perseguia por muito tempo, né? E quando você atinge, a sua vida muda. E foi ali que a minha vida mudou e eu comecei a trabalhar como montadora. Foi realmente quando eu recebi a ligação de que, mesmo sendo estágio, né? Estágio, às vezes a pessoa julga um estagiário de uma forma simples, mas para mim foi a melhor oportunidade do mundo e foi épico, eu posso qualificar dessa forma. Puxa, isso é muito legal. Isso me faz pensar em algumas coisas. Você trouxe vários elementos que a gente super apoia aqui. Primeiro é assim, estou em dúvida sobre o que eu faço, sou um adolescente, estou terminando o colégio, o ensino médio, como é que eu faço para entender como é que funcionam as coisas? Vou perguntar para o meu pai. Cara, isso para mim já tem um peso enorme, porque quando a gente tem condição, evidentemente, de voltar para dentro da nossa casa
e conversar com aquele que é o nosso primeiro líder, né? Principalmente de nós meninos, né? Que gostamos de carro, de bola, de futebol enfim, né? Eu tenho N lembranças, recordações de um menino com meu pai, certamente você também. Isso é um grande privilégio, mas a gente podia ter perguntado, ou no seu caso, né? Você podia ter perguntado para uma pessoa errada, mas você foi no seu pai. Sim. E aí você teve a direção. Isso é bem legal e é super importante. Outro ponto que faz total diferença. Hoje em dia, eu troco muito com jovens e uma pergunta que inevitavelmente me é feita é em relação à importância real de fazer faculdade. E eu digo que a faculdade, ela abre portas. Talvez um dia lá na frente não vai mais abrir, mas ela ainda abre portas. É fundamental que você tenha uma faculdade. Se você vai trabalhar depois, na prática, ao longo da tua carreira, com exatamente aquilo que você estudou, é uma outra história, né? Mas a faculdade te levou lá para o estágio da GM. E, por fim, o que é mais impactante de te ouvir é que eu creio muito que a nossa vida tem dois lados. Chamo de lado 1 e lado 2. Esse conceito, evidentemente, ele não é meu. Ele vem de Epicteto, que foi um escravo romano, liberto, contemporâneo de Cristo, que desenvolveu o pensamento estoico, filosofia estoica, bem interessante. Ele fala assim, ó, a gente tem dois lados na vida, lado 1 e lado 2. No lado 1, tem tudo aquilo que a gente pode controlar. Então você recebeu o convite para vir aqui, você tinha a opção de não aceitar, mas você aceitou. Eu me preparei para estar aqui com você, espero te entregar o meu melhor, né? E você veio também. cheio de boas intenções, tudo isso está no nosso controle, né? Às vezes não vai sair do jeito que a gente se programou, às vezes não vai dar, às vezes a gente não vai ter acordado com o pé direito, a cabeça está doendo, dá branco e as coisas não funcionam, faz parte também. Mas tudo isso está dentro do lado 1 da vida. O lado 2, Marcos, é tudo aquilo que a gente não consegue controlar. Então, se você vai para uma entrevista querendo a vaga de estágio da GM, dá o seu melhor, que está lá do lado 1, e vai ser contratado, aí é algo que você não consegue controlar. A decisão você não consegue controlar. Na R70, você estava me perguntando, né, quanto tempo, a R70 tem 16 anos, todas as vezes que a gente senta com um cliente, montadora, cliente aftermarket, enfim, a gente sempre faz o nosso melhor. Se no final o business vai vir para a gente, é outra história. Sim. E Epicteto dizia, Marcos, isso é bem interessante, eu super concordo, que a maior parte das pessoas vive do lado 2. E o que é o lado 2? É o lado onde você lamenta tudo aquilo que não acontece com você. Poxa, na minha família, você disse isso, na minha família não tem ninguém da indústria automobilística. Poxa, eu não nasci em São Bernardo. Poxa, eu não tive tal oportunidade. E aí, se você começa a gastar muito da sua energia, muito do seu tempo do lado 2, você deixa de trabalhar as suas possibilidades que são todas do lado 1. Mas eu vou te falar uma coisa, não existe empreendedor em lugar nenhum do mundo que vive do lado 2. Todos vivem do lado 1. Não existe transformação de tecnologia, não existe transformação de mundo quando você vive do lado 2. E o que você fez para entrar na GM foi trabalhar tudo o que estava ao seu alcance, tudo o que estava sob o seu domínio. Então isso é bastante legal. E eu falo assim, ó, quando a gente trabalha do lado 1, buscando a excelência, a gente vive de maneira que eu chamo de 2 steps ahead. Isso é 2 steps ahead na veia. Excelente. É muito louco, é muito legal. Muito legal. Mas e aí? Engenharia, estágio da GM? Sim. E aí a história ela fica um pouco assim, quase que triste, porque eu fiz um estágio sensacional e é um baita aprendizado e não tinha vaga de efetivação, né? E Lado aí, 2. Então, não tinha vaga, Não tinha vaga. E assim, eu estava formado como engenheiro, né? E assim, para a mãe e para o pai, que supostamente gastou muito, né, com a faculdade, eu tomei uma decisão também muito interessante na época. Eu tinha recebido alguns convites para trabalhar com engenharia mecânica em empresas mais gerais, eu diria assim, não são de automotivo, né? Só que aí eu tomei uma decisão que eu queria continuar o contato com o automóvel. Então, eu acabei indo trabalhar como vendedor de automóvel numa concessionária Volkswagen, em São Bernardo.
Qual concessionária? Na época, a concessionária chamava Avel, que hoje o nome não é mais, é do Grupo Apolinário, se eu me recordo, na frente da Volkswagen. Vendia muito rádio. Eu vendia muito É. rádio da Sony para a Véu Apolinária. Então, olha só. Então, isso foi em 2003, se eu não me engano, né? Então, eu fui vender carro. E na época era o lançamento do Fox, inclusive, né? E eu lembro que a gente tinha muito Gol. Então, eu tinha que virar o cliente que vinha procurar um Fox para vender Gol, né? Bem interessante. E assim, foi um processo muito interessante porque as pessoas olhavam para mim e falavam, pô, tinha muita gente da fábrica da Volkswagen que ia lá comprar carro e a gente às vezes acabava entrando na conversa, né? Não, mas parecia que queria desqualificar, né? Ah, você é formado em engenharia de automóveis e está vendendo carro, a vida não deu certo para você. E eu falava, não, pelo contrário, eu estou aqui para aprender e isso é uma database que eu estou criando na minha cabeça, né? E depois de um tempo, né, eu diria uns 7, 8 meses, eu recebi um convite da GM para voltar, né, como engenheiro de manufatura, né? E aí eu voltei. E aí eu fiquei 3 anos na manufatura, né? E aí depois eu tive uma experiência de concessionário, então dentro da GM eu fui para o pós-venda, né? E tudo isso vai criando uma database, né? O que eu queria na época eu já sabia que era trabalhar com planejamento de automóvel, trabalhar com lançamento de carro, marketing. Só que eu imaginava que eu tinha que ter como se fosse uma database de conhecimento automotivo. E essa database são várias matérias. É pós-venda, é produto, é venda e etc, né? Então eu comecei a trabalhar com pós-venda na GM e procurei um desenvolvimento, né, em cima disso, né? Foi bem interessante. Foi uma fase que eu te diria bem desafiadora, porque na época eu gastava muito dinheiro como vendedor, né? Porque eu morava em Santos e eu ia de carro todo dia para São Bernardo, então tinha gasolina e pedágio. Tava pagando meu carrinho, né? Meu primeiro carro. E eu não tinha muito dinheiro, então era bem desafiador, né? E aí depois as coisas começaram a melhorar mais quando eu fui para a GM efetivado, dizemos assim, né? Então, mais uma vez, assim, eu me mantive estável e eu sabia que eu queria, eu estava me sentindo à vontade com o que eu estava fazendo e a vida acabou me dando outro prêmio, né? Foi esse retorno, foi também um momento bem feliz, dizemos assim. Que legal. E qual foi o primeiro carro que você lançou? O primeiro carro que eu lancei efetivamente, eu participei de lançamentos, por exemplo, eu ainda no pós-venda, eu trabalhei no Camaro, né? Lançando, isso, se eu não me engano, em 2011, né? O primeiro carro que, na frente de marketing, lançando ele foi o Tracker, né? Isso em 2013, foi um SUV, né? Depois começou a ter outros lançamentos na sequência, então teve o Malibu, participei da S10 também, de certa forma, né? Mas o primeiro grande lançamento para mim, que foi inesquecível, foi o Tracker, né? E foi um SUV, em 2013 o SUV estava crescendo, né? Na época a indústria tinha a Export, que era muito forte, e aí veio o Tracker justamente para também fazer algum volume. Foi bem interessante, foi o primeiro. Agora, o que passa pela cabeça, né, de um profissional como você que vai lançar um carro, sabendo que nós brasileiros amamos carro, a gente tem um baita tesão por carro, a gente entra no carro, senta na concessionária, entra no carro, senta no carro, mexe no câmbio, pega no volante, mas você tem que pensar, imagino, em vários detalhes para despertar essa vontade de comprar aquele carro, né? Como é que é essa fase de planejamento? Bom, o carro ele começa, dependendo do carro, 5, 6 anos antes, né? E aí ele nasce como uma ideia, né? E assim, o modelo de negócio, eu acho que não só se aplica para o carro, mas para qualquer coisa que você for fazer, eu acho que para uma geladeira, um tênis, ou uma construção civil, seja lá o que for, são 4 change drivers do futuro que a gente tem que tentar prever, que são mudanças demográficas. Mudanças demográficas é basicamente o que acontece com o cliente, o comportamento dele, se ele está na cidade, se ele está no campo, se ele utiliza carro, se ele utiliza metrô, se ele gosta de conforto, se ele quer um motor mais forte. Então tem a parte demográfica. Isso está sempre mudando. Você tem questões governamentais, que é o governo colocando alguma política de incentivo. Por exemplo, o governo dá uma política de incentivo para elétrico, dá a política de incentivo para diesel. Depois você tem
novas tecnologias. Então, você está vendo ali na frente nascer inteligência artificial ou algum outro tipo, né? Um multimídia maior, como a gente vê. Lembra que a tela era 10 polegadas, agora você está vendo tela de, sei lá, 20, né? E o movimento dos competidores, que você tem que ficar de olho. Às vezes o competidor vê alguma coisa que você não viu, então, se está dando certo, você pode ir atrás como um follower, né? Não é nenhum pecado. Se você está vendo que dá certo, você pode fazer. Então, quando você junta esses 4 change drivers, você começa a entender o tipo de carro que você tem, né? O interessante da indústria automobilística é que ela tem que ter um balanço entre o carro e o custo dele, tá? Então, por isso que você tem uma equipe de marketing, de planejamento de um lado, e você tem do outro lado uma equipe de manufatura, de finanças, né? O pessoal fala que finanças é aquele pessoal que sempre corta o dinheiro e tal. Não, na verdade, finanças está fazendo o trabalho deles para ter esse balanceamento. Na década de 60, por exemplo, a indústria em si ela era voltada só para o designer. Existia um designer que ele era como se fosse um popstar no mundo, como se fosse um Justin Bieber. Ele ia nos restaurantes na década de 60, as pessoas pediam autógrafo e falavam, aquele é o cara que projetou o Corvette. Só que quando você tem esse tipo de situação, o cara ele faz a forma que ele quer e às vezes gasta muito, e aí fica um carro lindíssimo, mas muito caro. E aí, à medida que a indústria foi evoluindo na década de 60, 70, principalmente com a indústria japonesa, você começou a ter uma preocupação com custo, e aí você começou a ter um balanceamento da galera de finanças com a galera de produto. E aí sim, você tem um carro legal, bacana, mas com preço bem posicionado. Qualquer uma dessas duas variáveis que não tiverem em equilíbrio, você pode ter um carro que eu chamo torto, né? Fantástico o que você está falando. Sendo Fantástico, assim. fantástico, perfeito. Quer dizer, não é só a cabeça do designer que planeja um design quase que aeroespacial e inventa um monte de coisa, porque o carro ele não vai ter o go-to-market forte, né? Isso. Ele não vai ser um carro de sucesso do ponto de vista volume de vendas. E a gente também tem que lembrar que, assim, muitas vezes quando eu estou num churrasco e alguém descobre que eu trabalho em montadora, né? A pessoa começa a falar de carro e começa a perguntar, não, mas devia ter isso, o carro devia ter aquilo, né? É como a gente, por exemplo, quando fala de futebol, a gente vai falar que o técnico devia ter colocado aquele jogador e tal, né? Mas a questão é que, assim, a questão da indústria automobilística em si é um pouco mais complexa, porque não é a brincadeira do super trunfo, lembra das cartinhas? Ah, um carro tem 100 cavalos, o outro tem 110, o carro de 110 cavalos é melhor. Na verdade, o negócio em si, ele depende de cadeia de suprimentos, depende de localização de itens, depende de onde é a planta, depende de imposto, depende de cadeia de concessionários. Então, são tantas variáveis que essas variáveis acabam interferindo, sim, no negócio do automóvel, né? Então, não é só o produto em si, é o produto e é onde ele vai entrar, que é o go-to-market, é a estratégia, né? Então, o carro não vende muito, é um fracasso? Não necessariamente, porque você tem carros, às vezes, que eles não vendem tanto, mas tem um lucro interessante, né? Então, as pessoas... Posicionamento de marca também? Posicionamento de marca, então. As pessoas rotulam que o carro não vende muito, então não é um sucesso. Aí a gente fala, um Porsche, a quantidade de Porsche que vende ele é restrita. Por quê? Porque o posicionamento dele é premium, então ele ganha com isso, né? Então, depende também de como a montadora está se utilizando da estratégia, né? Não é assim, o carro que mais vende é o campeão absoluto e tal. É um pouco diferente disso. O zagueiro vai fazer menos gols, mas sem ele não vai funcionar, né? É isso, esse é o ponto, né? Mas essa brincadeira do super trunfo eu sempre escuto, né? Porque o carro não tem um motor assim, e existem razões por trás. Legal. Agora, tem um ponto interessante na tua carreira, e eu construí mentalmente um paralelo com a minha, porque antes da R70 eu basicamente fui executivo durante 10 anos da Sony, e a Sony, na minha época, era líder de mercado, ou estava sempre ali disputando entre número 1 e número 2 de mercado, com Pioneer, que é uma outra empresa incrível do setor. E depois de 10 anos, depois de passar por várias áreas da Sony, a área técnica, a área industrial, a área de promoção de trade marketing, a área de vendas, a área de business, a área de sistema, chegou o momento que eu parti da Sony para Siemens, outra baita empresa, mas que aqui no Brasil tinha uma venda ainda marginal do mesmo produto que eu vendia lá na Sony. E eu enfrentei essa transição, que foi super boa para minha carreira, mas assim, de repente, eu não era mais líder de mercado. E você saiu da GM e foi para a Nissan. E a Nissan,
que é líder em vários mercados, né? No México, a Nissan é estrondorosa, é impressionante o que tem de Nissan, a força da Nissan, mas não no Brasil, né? E como é que foi para você deixar uma GM líder, objeto de desejo, e partir para uma Nissan que tem um tamanho restrito, talvez um glamour diferente, uma Uhum. grife diferente? Como é que funcionou isso na tua cabeça? Foi um movimento muito interessante porque, para complicar um pouco a situação, eu estava na GM, né? E a minha esposa, a Daniela, ela estava grávida da Maria. E aí eu recebi uma proposta de mudança de emprego, onde, assim, é arriscar, né? Quando a gente muda de emprego, né? Então, assim, eu como uma pessoa que gosta muito de carro, eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer na vida com relação a carro, né? Que é um bucket list, eu brinco, que é ver um carro nascer, ver um carro morrer, lançar um carro, desenhar um carro, é, participar de uma corrida de carro, participar de um salão do automóvel, posicionar um carro, N coisas, né? Que posso ficar aqui até o final da vida falando. Você tem esse bucket list Tenho definido. na minha cabeça bem claro. Então, quando eu vejo alguma coisa nova, diferente e o bucket list vai ser cumprido, eu vou, né? Então, por exemplo, em 2021, né, há pouco tempo atrás, eu fiz um lançamento da Frontier, da cara nova, né, do Minor Change para a imprensa. Então, você tá ali mostrando teu produto. Sem querer, eu beijei o carro, dei um beijinho no carro, né? Eu fiz assim. E as pessoas viram aquilo e não foi de propósito, foi simplesmente pelo encantamento que eu tinha de lançar um carro e preparei o carro para o mercado e tal. Claro que não fui sozinho, não faço isso sozinho, você tem uma enorme quantidade de gente, inclusive. Mas no momento da GM, eu já sentia que existia um aprendizado, né? Que foi cumprido. A GM, ela me deu uma educação clássica de montadora, porque ali em São Caetano, na época que eu trabalhava, você tem departamento de design, produto, manufatura. Então, quando você vai falar de um carro, você tinha a possibilidade de ir falar direto com os profissionais. Hoje em dia, as montadoras têm tudo separado, né? Você tem um centro de design no Japão, você tem uma manufatura que às vezes é no México, você tem uma engenharia aqui em Curitiba e um escritório em São Paulo, né? Então, a dinâmica é um pouco diferente. E ali eu tive toda essa educação, né? E eu já estava, na época, com 35 anos, né? É, uma coisa que eu ia falar até para quem está vendo a gente, nunca se compare com os outros com idade ou a fase que você está, porque cada um tem um momento específico. Mas, nesse caso, eu tinha, assim, uma intenção de crescer na carreira no sentido de aumentar a responsabilidade, né? E eu lembro que eu estava no Salão do Automóvel em 2014 e eu estava vendo algumas coisas que a Nissan começava a colocar em avançado, né? O Kicks estava lá já como um protótipo. E aí eu recebi o convite, né, de uma pessoa que trabalhou comigo na GM, ela tinha ido para a Nissan. E, assim, me apresentou um projeto interessante, tá? O projeto interessante era mais coisas para o meu bucket list. Então, eu ia lançar um SUV novo, eu tinha acabado de trabalhar também com Tracker, né? Pouco tempo antes. Ia ter a possibilidade de lançar uma picape nova, que na época era Frontier, tinha sedã. E dessa vez eu ia trabalhar com esses carros de uma vez só, né? Que é uma loucura, tá? Porque é muito carro, não é fácil lançar um carro, né? Porque o go-to-market ele é complexo, ele envolve uma série de coisas. Mas eu senti que era uma nova fase da Nissan, quase que uma startup, né? Porque o Kicks, eu te digo que foi um carro, foi muito bacana porque ele foi muito direcionado para o mercado brasileiro, ele foi lançado nas Olimpíadas. Então, quando esse projeto foi colocado para mim, e eu lembro eu conversando com a Daniela, né? A minha família sempre gostou muito de GM, porque tinha carro da GM, então tinha uma visão muito consolidada. E de repente a gente falar que, vou sair da GM e vou para a Nissan, que supostamente estava recomeçando ou acelerando as coisas no Brasil, mesmo tendo fábrica, o volume dela ainda era baixo, então ela ia começar a acelerar. O que vem na nossa cabeça, o que vem na minha cabeça é, eu vou participar de uma mudança de realidade, né? Que eu acho isso muito interessante. Quando você fala que você quer mudar uma realidade, que você está inserido em algo e você vai ajudar aquilo a ficar maior, vai transcender alguma coisa, é muito interessante. Às vezes desgasta, tem muito, te diria, conflito em alguns casos,
mas eu acho que faz parte. E no meu bucket list esse contexto estava presente, né? Então, junto com a Daniela eu tomei a decisão e mesmo ela grávida eu fui e mudei de emprego, né? Eu estava muito estável na GM. Claro que eu não tinha nenhuma promessa de promoção, porque esse negócio de promoção também na indústria ela é bem interessante, né? Que você tem um contrato com o teu empregador. Ninguém tem obrigação ali de te promover. Aquele contrato ele está seguindo o cargo que você tem. A promoção ela acontece dependendo dos resultados, etc. Então, naquele momento, eu senti que poderia ser um passinho para frente, né? E aí eu fui. E eu te digo que o que eu tive de educação clássica na GM, que foi muito legal, na Nissan eu consegui aplicar tudo aquilo rapidamente. E como eu tive muito lançamento na Nissan, eu te digo que 3 anos de Nissan foi quase que uma intensidade de 11 de GM, né? Mas assim, no final do dia, cada uma teve um papel importante para mim e sou extremamente agradecido e eternamente agradecido às duas, né? Não só da GM como a Nissan por tudo que me proporcionou. Isso não tenho nada a dizer. São empresas fantásticas de se trabalhar e eu tenho muito orgulho, definitivamente. Se tiver algum menino aí pensando em estudar engenharia para trabalhar em montadora, você recomenda as duas? Recomendo as duas, claro. As duas, eu te diria que, pelo que eu converso com as pessoas de outras montadoras, não só elas também, eu acho que as montadoras em si, elas têm, por estarem muito presentes no Brasil há muito tempo, nas mais tradicionais, elas têm uma solidez em termos de departamento de RH, de desenvolvimento, as oportunidades estão lá, né? Então a pessoa tem que enxergar essas oportunidades. Claro que algumas vivem um movimento diferente das outras, algumas estão encolhendo, outras estão crescendo, mas no final do dia, o aprendizado profissional que você tem ali, como processo, como uma visão global das coisas, como postura de trabalho, sim, elas ajudam demais. E quem que você busca hoje para o seu time? É o profissional altamente qualificado ou que tem fome, que tem vontade? O que tem vontade, porque isso é uma coisa que a gente percebe, né? Aquele que tem vontade, ele simplesmente ele vai fazer de tudo para aprender. Ele vai gastar a energia que for para aprender e no final ele vai trabalhar com amor, né? Trabalhar com amor que eu digo que vai entregar aquele trabalho de uma forma diferenciada, né? Então, assim, é claro que a pessoa tem que ter algum conhecimento básico, tá? Isso é importante. Mas o brilho nos olhos ainda, por mais chavão, clichê que possa parecer o que eu estou falando, ainda é importante para a gente. Tá? É ali que a gente enxerga que o profissional ele vai se adaptar, que ele vai produzir e ele vai se desenvolver. No final, eu tenho um pensamento aqui na minha cabeça que é bem interessante. Eu tenho 3 pontos ali que eu tenho que perseguir no trabalho, que é compliance, pessoas e resultados, né? Eu acho que essas são as 3 formas que eu enxergo. Eu coloco o compliance como a primeira coisa porque você tem regras a seguir, você tem que respeitar as regras e etc, tá? Só que aí você tem uma discussão no mercado que qual é o segundo? É pessoas ou é resultados? Eu já vi gente falando que tem que ser resultados e depois vem as pessoas. Eu penso que o segundo são pessoas e depois os resultados. Porque aí, no final, essa relação entre colocar pessoas na frente ou resultados é basicamente o que você quer para desenvolver a empresa e as pessoas. Porque se você colocar a gente na frente dos resultados, talvez você vai apenar um pouco, mas você vai criar uma estrutura sustentável, um processo sustentável que vai garantir que a empresa trabalhe muito bem por muito tempo. Agora, se você colocar resultado na frente das pessoas, você até pode atingir o resultado que você quer, mas necessariamente você pode ter um turnover, você pode ter gente saindo, você pode ter gente cansada, você pode estragar as pessoas, né? Então, quando a gente olha a contratação, e aí resumindo tudo que eu estou falando, brilho nos olhos para serem desenvolvidas. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente precisa trabalhar com excelência. Quando a gente não trabalha com excelência, a gente não trabalha feliz. Né? Você tem um case raríssimo, que é o case da assertividade profissional. Desde menino, queria trabalhar com o carro, foi para a faculdade de engenharia para trabalhar com o carro, se aplicou no programa de estágio da GM, porque queria trabalhar com o carro na GM e deu tudo certo. Mas normalmente não é assim. Sim. Normalmente você vai descobrindo as suas habilidades, porque não adianta querer, tem que saber fazer, porque senão você vai passar a vida inteira, né, querendo fazer origami e não consegue fazer o tal do origami, vai ficar
possesso da vida o tempo inteiro, você não vai ser feliz. E eu creio que primeiro eu tô alinhado contigo, eu acho que você precisa ter as pessoas certas para um determinado momento na tua empresa. O Marcos que chegou aqui não vai ser o Marcos que vai sair. O Marcos que entra meio-dia no restaurante para almoçar não é o Marcos que sai do restaurante depois de estar alimentado, saciado. Então, a gente vai mudando ao longo do tempo e a gente precisa buscar os profissionais certos. E quais são os profissionais certos? Aqueles que têm fome, aqueles que têm garra, aqueles que têm gana, aqueles que têm vontade, aqueles que fazem as coisas com excelência, porque a excelência é sinônimo de alegria. Sim. E se a gente tem, na minha visão, alegria, satisfação em tudo aquilo que a gente faz, a gente vai chegar em casa e entregar para a nossa casa, que é a nossa atividade fim, né? Não é o trabalho, é voltar para casa. Né? Você trabalha durante o dia e volta para casa. Né? Sempre está voltando. A Daniela faz parte da tua história. Né? E se você trabalha com excelência e está alegre, você vai chegar em casa feliz também. Correto. Você vai querer entregar para tua casa o que você entrega no trabalho. Isso é muito legal, é fundamental. E Alexandre, eu tenho um ponto interessante, eu acho que quem está assistindo a gente pode perceber isso, eu acho que comecem a perceber, né? Quando a gente lança um carro numa montadora, você geralmente tem um evento que você mostra o carro, que você faz um discurso sobre o carro, você tem imprensa, né? E aí quando acaba esse evento e vai todo mundo embora, a equipe que está ali comemora de uma forma como se tivesse ganho uma Copa do Mundo. Então, é algo que ninguém vê, mas eu presencio isso, né? Eu vejo. Isso é algo que é muito interessante, porque aí eu faço essa comparação com o esporte mesmo, né? É um atingimento que você coloca e você celebra, né? Claro, uma empresa, às vezes, quando tem uma festa de final do ano, as pessoas também comemoram, mas eu estou tentando, às vezes, buscar algum exemplo de alguma coisa similar, assim, onde dentro do seu trabalho você lança algo e tem essa sensação de Copa do Mundo, né? É bem interessante o que acontece. E isso acaba criando experiências, né, de satisfação, de excelência, e aí quando você vai lançar o próximo carro, você quer melhorar ainda, né? É algo muito único e bem bacana que acontece com a indústria de automóveis. E essa satisfação pós-evento de lançamento, será que tem a ver com a sensação do dever cumprido, da entrega para o outro? Eu terminei, o carro está lançado. Agora, pessoas vão desejar o carro, serão felizes no carro, o carro vai ser objeto de desejo. A missão cumprida. É por aí ou não? Assim, eu também tenho um ritual comigo que também é muito interessante. O meu trabalho ele é híbrido, né? Eu trabalho uma parte no escritório, que é em São Paulo, e eu trabalho uma parte em casa, no meu escritório de casa, né? Em Santos. E no meu escritório eu tenho o meu Memorial das Conquistas. Então, eu tenho casos, por exemplo, que você tem um evento de lançamento, você tem um crachá no evento de lançamento. Então, eu pego esse crachá que eu lancei o carro, eu enquadro ele, eu faço como se fosse um troféuzinho e eu coloco. Às vezes tem uma placa de um carro que eu lancei, eu pego essa placa, as pessoas assinam, eu enquadro. Então, eu acabo colocando ali, atrás de mim, todas as conquistas que eu tive, que a gente também tem, às vezes, essa brincadeira da memória de peixe, né? A gente lançou o carro, esquece que lançou o carro, ou assim, lançou, beleza, vamos pro próximo. Eu sou diferente. Eu faço questão de deixar claro ali que eu lancei aquele carro tá comigo na memória, ele vai ficar ali e eu tento eternizar. Aí eu brinco que é o Memorial das Conquistas, como um time de futebol, né? Coloco um troféuzinho. E isso, de certa forma, ele dá uma certa tranquilidade. Eu te digo assim, eu não sei como seria a minha vida se eu não trabalhasse com carros. Talvez eu seria uma pessoa ultra frustrada, talvez eu seria um hater que faz aqueles comentários em blog de automóvel, seja lá o que for, né? E assim, eu te digo que não tenho como agradecer qualquer força superior que exista por ter me dado essa oportunidade, e aí eu faço questão de eternizar isso, entendeu? Isso é algo lindo, realmente. A simbologia de querer eternizar um momento, ela absolutamente direcionado com ser feliz. A gente é treinado, Marcos, desde que a gente nasce para esperar o amanhã. Né? Então, a criança vai para o jardim da infância esperando chegar o primeiro ano, vai para o primeiro ano esperando chegar o ensino médio, vai para o médio esperando o vestibular, vai para o vestibular esperando a faculdade, vai para a faculdade esperando o estágio quer ser efetivado, subir para um dia se aposentar e curtir a vida. Ou seja, é sempre o amanhã. Sim.
né? Essa é a nossa busca, né? Mas quando você conversa com profissionais que trabalham dentro, por exemplo, de hospitais, você vai perceber, e tem cases interessantíssimos, que todos eles dizem a mesma coisa. Não interessa quanto de dinheiro a pessoa tem no bolso. Quando ela percebe que está chegando o fim do ciclo, tudo que ela quer é recuperar o tempo perdido e ser feliz. Ela quer entregar para uma pessoa que ela não falou eu te amo na hora certa, um eu te amo. Ela quer ver as pessoas que ama, ela quer abraçar, ela quer conversar, ela quer viver o melhor possível, sabe? Porque, embora a gente sempre esteja perseguindo o amanhã, a nossa atividade fim é ser feliz. Correto. E todas as vezes que a gente está feliz, a gente quer eternizar esse momento. Como não é possível eternizar nada, a nossa vida é finita, a gente tenta esticar. E aí eu digo o seguinte, né? A gente precisa de propósito, né? Cada um tem que encontrar o seu. Se, pegando um gancho, eu ia deixar para o final, mas para pegar um gancho no que você falou. Se nessa hora de podcast, por um instante, você teve vontade dele durar um pouquinho mais, é porque você foi feliz aqui. Correto. E se você foi feliz aqui, a minha missão está cumprida. E se quem estiver te ouvindo ou te assistindo no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, né? Se quem estiver te assistindo ou te ouvindo tiver vontade de te ouvir um pouquinho mais, a sua missão também está cumprida. Correto. Sabe aquele quadro que você colocou no teu escritório? Valeu muito a pena porque você tocou outro lá na frente. isso aí. E isso é vida. Isso é sobre a vida. Isso é muito legal. Muito legal. Mas me conta um pouco, quais são os desafios de hoje, né? Você está falando da década de 60. A gente não deixou a década de 60, quase 70 anos. E hoje, quais são os desafios para competir num mercado tão diferente como esse, né? A gente, na verdade, se a gente olhar comparado a 2, 3 anos atrás, a gente tem muitos players novos, né? Principalmente mercado chinês, que tem uma característica de chegar mais agressivo, né, em termos de preço, né? E aí o cliente, ele tem aí uma dúvida, né, do que comprar, e aí o nosso papel aqui é, além de criar um produto que seja atrativo para o cliente em termos demográficos, que são as necessidades, também como comunicar, como posicionar a marca, né? A gente tem que fazer um trabalho que tudo esteja integrado, né? Então, lançar o produto no segmento que está crescendo, né? Existem segmentos que muitas vezes eles são mais estáveis, né? Então, a gente tem que procurar olhar essas oportunidades, mas ao mesmo tempo também o cliente, além da questão do produto, ele está buscando por experiência, né? O que é experiência? O pós-venda, ele não quer ter dor de cabeça, né? Ele quer ter uma convivência tranquila com o carro, né? Então, isso é bem interessante, porque aí você vê, quando a montadora já está instalada no Brasil há muito tempo, começa a levar uma certa vantagem nesse aspecto, né? Então, não é só o produto em si. O desafio é juntar tudo. Então, comunicar, ter um carro atrativo, demograficamente atrativo, ter um pós-venda interessante. Então, leva vantagem isso, porque a gente está vendo muita montadora chegando com produtos bem interessantes, só que o cliente está comprando, ele ainda não sabe o que vai acontecer por trás, né? Ele não sabe como está estruturado as coisas. Na verdade, o cliente está indo lá e fala, olha, é algo novo, gostei do carro e tal, e agora? Né? E quando precisar trocar óleo, quando precisar fazer a manutenção. Então, eu acho que isso vai nortear um pouco também, vai ser um filtro, dizemos assim, para os próximos anos no Brasil, né? A gente também depende ainda um pouco do governo com relação a que tipo de incentivo ele vai dar. A gente tem uma regra de emissões hoje que está sendo estudada, então acaba forçando as montadoras a terem carros híbridos, elétricos, né? Existem desafios aí para frente. Então, assim, a dinâmica do mercado vai mudar muito para os próximos anos. É difícil prever exatamente qual segmento, qual tipo de carro a gente vai ter um blockbuster ali, mas é algo que, se a gente olhar e tiver uma conversa daqui a 5 anos, eu te diria que muita coisa vai ser completamente diferente do que você está vendo hoje nas ruas. Os chineses, eles têm feito com que Nissan e Companhia Limitada
mudem de estratégia, repensem o mercado ou ainda não atrapalha? Te diria que a Nissan em si, ela é uma marca que ela tem uma estratégia que foi criada para os principais segmentos que ela atua, né? Então, os modelos de SUV, de picape, né? Tem sedã também. Para esse segmento, a Nissan ainda ela tem o caminho dela, né? Ela tem o posicionamento dela, ela tem um valor muito interessante de produto, ela tem o posicionamento dela, né? Não é porque tem um chinês que chegou com um preço mais competitivo que os players são obrigados a baixar, né, o valor do carro, porque cada um tem uma estratégia específica. Como eu falei no começo, não é aquele carro que vende mais ou a obrigação de vender mais que é o campeão. Você tem uma série de desdobramentos por trás, desde cadeia de valores, questões de localização, questões de planta, que cria uma estratégia e aí a montadora vai de um jeito mais sólido. Então, esse é o ponto. Acho que, assim, sim, são competidores que os clientes começam a prestar atenção, mas da gente, como te diria, como montadoras em si, continua com o caminho que foi criado, a marca, né? Sustentar a marca, mostrar o porquê que a marca está ali, quais são os benefícios do carro. Então, é continuar com o mesmo caminho. Legal. Agora tem um ponto assim que me chamou muita atenção. O Brasil é uma das 10 principais economias do mundo, né? Embora ano passado a gente tenha ficado fora aí dos top 10, mas deve voltar. Mas o Brasil não tem montadora, né? Então, se a gente pensar na maior economia do mundo, os Estados Unidos tem lá a GM, tem a Ford, tem tantas outras. O Japão tem a própria Nissan, a China tem a BYD que já está aqui, tem a GWM, tem a Chery. Enfim, né? Todos os principais países têm as suas próprias montadoras. O Brasil não. Como é que se explica isso? Na verdade, o Brasil ele teve uma montadora, né, na década de 70, que foi o Gurgel, né, inclusive criou o carro elétrico, né. Só que, infelizmente, ele não teve como seguir, porque na época ele dependia ainda de uma ajuda do governo e aquilo não aconteceu, né. Então, você depende, às vezes, de uma ajuda externa para você ter um desenvolvimento sustentável, né, principalmente na década de 70, que era algo que estava começando, né. E não aconteceu. E aí virou uma referência. Hoje a gente vê um Gurgel na rua e lembra dele, né? Claro, é. Agora, em termos de montadora, realmente a gente não tem no Brasil ainda, tá? Não significa que a gente não tem excelentes profissionais que conseguiriam fazer uma montadora no Brasil, né? É uma questão de ter uma oportunidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo como isso pode acontecer algum dia quando alguém com um valor disponível tiver interesse. Tem uma empresa no Vietnã, né, que lançou uma marca. O cara, ele era um milionário lá do Vietnã que lançou uma marca vietnamita de carro, né? Então, ele comprou uma BMW, um projeto de uma BMW Série 5, ele mudou o sheet metal do carro, e aí ele lançou esse carro e hoje em dia ele já está lançando no mercado americano um carro totalmente novo, né? E aí ele fez o quê? Ele contratou profissionais de diversos departamentos do mundo e aí criou uma marca vietnamita, né? Então, o que falta para o Brasil é ter um empreendedor que vá atrás de um investimento que tenha essa disponibilidade e que crie, né? Claro que uma marca de automóvel, por melhor que ela seja desde o primeiro segundo, o cliente ainda tem uma preocupação de herança, né? Tem uma preocupação de histórico da marca. Então, seria um super desafio você ter uma empresa, uma montadora brasileira, né? Porque ela enfrentaria, talvez eu diria, um pouco de preconceito no começo, né? Então, ela teria que ter muita consistência no começo, teria que desenvolver bem a marca, teria que ter um produto campeão, né? Mas seria... A escala global também é outra coisa que faz diferença, né? Quando você tem um carro que é produzido de forma global, os custos baixam. Então, se você produzir no Brasil um carro só para o mercado brasileiro, né? Talvez os custos ali não seriam tão pequenos, né? A gente tem alguns casos, também a Lobini, que fez um esportivo nacional, né? Você tem aquele carro que ele é feito tailor-made, a gente pode falar dessa forma, que tem um volume baixo e que tem alguns casos. E são engenharias interessantíssimas, né? Mas montador em larga escala, quem sabe um dia, né? Quem sabe Difícil. um dia. Hoje acho que é bem difícil, né? Bem desafiador. Né? Se bem que o mercado está passando por N transformações, o veículo elétrico é uma grande transformação, né? E pode facilitar a vida aí de um mega
investidor que resolver competir. O veículo elétrico, ele traz uma dinâmica completamente nova, né? Porque ali, quando você fala em bateria e não motor, toda o package do carro, toda a dinâmica do carro, o espaço do carro, até a homologação do carro muda completamente. Para onde que você imagina que vai esse mercado? O mercado hoje a gente tem no Brasil específico, a gente tem um motor a combustão, né? Você tem aí ainda bastante petróleo disponível, né? Dizemos assim. A gente já vê uma evolução para o híbrido, né? E depois da evolução do híbrido, a gente tem a evolução do elétrico, né? Hoje em dia, você ainda não tem uma infraestrutura tão grande assim, né? Para carro elétrico. Ou seja, se você quer fazer uma viagem para o interior e voltar, talvez você tenha que encontrar algum lugar lá para você carregar o carro, né? Hoje em dia, quando você abastece o carro num posto de gasolina, você gasta talvez 10 minutos. Para um carro elétrico não é assim ainda, né? Então, você tem que esperar um tempo maior. Então, você logo vai ter uma geração de baterias novas, diferentes, que isso vai começar a ter uma certa dinâmica, né? E eu enxergo, sim, o futuro para carro elétrico, para carro híbrido, né? Aí isso ainda vai levar um tempo, né? Mas também quando chegar, vai ser algo meio que exponencial. Você lembra quando a gente tinha um celular, aquele StarTAC, né? Uhum. Motorola. E de repente a gente começa a ter aquele telefone como o iPhone, mas assim, se a gente for procurar na nossa cabeça, de repente começou a aparecer um monte de telefone com tela touchscreen, e a gente não lembra como acelerou tanto, mas de repente a gente via todo mundo usando. Foi muito exponencial. Eu imagino uma mudança dessa, né? Mas ainda vai levar um certo tempo também. Tudo depende também de incentivo do governo. Essas mudanças demográficas, a gente tem que entender se realmente o cliente ele está disposto a comprar um carro elétrico, se ele tem uma infraestrutura no condomínio dele para carregar o carro, né? Tem condomínio que as pessoas ainda têm preconceito. Por exemplo, você vai falar com o síndico, o cara fala, não, você não pode carregar na garagem porque eu não vou pagar a sua conta de energia. E se você tenta individualizar, ele fala, seu carro vai explodir aqui na garagem, né? Te diria que são preconceitos, é falta de conhecimento, é uma série de coisas acumuladas que ainda acontece. A gente tem trabalhado bastante na R70 em cima da infraestrutura para veículo elétrico. A gente passou o mês de abril inteiro na China. A China, ela puxa esse mercado de veículo elétrico, ela tem total interesse no desenvolvimento do veículo elétrico. Né? As principais marcas de veículos elétricos são todas chinesas e a realidade é bem diferente. Na China hoje não existe estacionamento na rua, né? Estacionamentos privados, sem carregadores disponíveis. Não é ter carregador, é ter carregador disponível. Não existe uma rodovia sem uma infraestrutura completa de carregadores para veículos de passeio, veículos comerciais. Não existe rodoviárias sem os carregadores, ou seja, o investimento foi colossal nos últimos 10 anos. É impressionante, impressionante. A gente esteve na China em abril, estou viajando daqui a 2 semanas outra vez, e a gente vê que eles estão num estágio assim, muito mais avançado. Qual foi o grande diferencial da China de 10 anos atrás para o Brasil? O governo chinês tinha total interesse e ele tirou a mão do bolso e construiu essa infraestrutura. Isso é vital para que as coisas funcionem. E hoje a gente tem trabalhado principalmente ao redor dos carregadores, não para vender carregador AR70 simplesmente, não é isso, mas a gente tem trabalhado com algumas plantas de Manaus, algumas plantas aqui de Minas Gerais. O nosso objetivo é criar em 2024 uma estrutura para fabricar os carregadores aqui no Brasil, para que a gente gere empregos e diminua o valor do carregador, que ainda é muito caro, e dessa forma, players de carregadores, os mais diversos, que hoje muitas vezes são meus concorrentes, quando a gente fala de central multimídia, mas não é essa a preocupação, mas que eles possam comprar através de uma infraestrutura criadas por nós, esses carregadores, e comprando esses carregadores, cada um vai ter o seu nicho, o Brasil é muito grande, mas a gente começa a construir dentro do setor privado essa malha de carregadores elétricos, que é fundamental, eu te diria, para o desenvolvimento do nosso parque automotivo. Eu queria entender se você vê dessa forma, mas cada ano que passa e a gente, daqui para frente, e a gente não, cada ano que passar e a gente não investir
em infraestrutura para veículo elétrico, a gente está ficando para trás, Sim. sabe? E a gente não pode, independente se o meu crachá é da R70 e o seu hoje é da Nissan, a gente não pode ir contra o desenvolvimento do nosso país, né? Eu tive em Munique, na BMW, há 3, 4 meses atrás, e a BMW não está lançando nenhum carro a combustão esse ano, é 100% elétrico. Então eu quero o melhor para o meu país. Eu vivo no Brasil, sou brasileiro, né? E eu sou empresário brasileiro, sou empreendedor brasileiro. Eu tenho que lutar para entregar para o meu país o máximo possível de estrutura. E a China, embora assuste muita gente, a China é um grande aliado, ou potencial aliado do nosso país, e eu acho que vale a pena a gente sempre abrir a nossa cabeça e buscar maneiras e alternativas de construir alianças com os chineses em detrimento de um Brasil melhor. A gente vive para isso. Sim, verdade. Concordo. E como é que você vê hoje a conectividade dentro do carro? Porque mudou completamente, né? Sim. A conectividade, se a gente olhar aí nos últimos 10 anos, assim, é incrível que a gente começou a ter telas, né, dentro do carro. Antes a gente não tinha. A gente tinha lá o single DIN, que a gente brinca, né? A gente começa a ter telas cada vez maiores, né? O cliente, ele procura por isso, né? Não só cada vez maiores, mas com uma tecnologia de TFT, né? Eu lembro que a gente tinha antes uma tecnologia que era o DOT, né? Que era quando o sol bate, você vê o fundo da tela, né? Mas hoje em dia o cliente, ele quer animação na tela, né? Ele quer ver o carro girando, né? Eu falo que é o spinning car. Mas a grande evolução, acho que a gente vai começar a ver daqui para frente é o carro integrado, né, com manutenção, por exemplo, que é a telemática. Né? A telemática ela vai acabar entrando no carro e aí você vai ter vários níveis de telemática. Você tem assistências de socorro, pode ter concierge, você pode ter aí o teu plano de manutenção, a concessionária pode te ajudar com alguma coisa, né, no sentido de venha fazer revisão, venha trocar o óleo do carro e tal. E até em alguns casos, como a gente tem visto na Tesla, né, o próprio upgrade do carro, né? Às vezes você paga um valor ali na multimídia do seu carro mesmo e você tem um upgrade que você pode ter uma aceleração maior, você pode ter uma tela diferente, um ruído de buzina diferente, N coisas, né? Então, eu enxergo... E isso é bom porque isso é quase uma personalização do próprio carro, né? Dentro do que o cliente quer. É bem interessante. Eu enxergo dessa forma. Então, em termos de conectividade. Também, isso leva um tempo, porque tudo tem a ver com custo, né? Então, é necessário uma evolução. Geralmente, os carros topo de gama, eles acabam incorporando isso, e à medida que você vai democratizando, né, a tecnologia, ela vai ficando com um custo melhor, aí você começa a fazer esse desdobramento para as outras versões, né? Mas é isso que eu enxergo, principalmente também para a frota, né? Às vezes uma pessoa tem uma empresa e ela depende de um monitoramento da frota. Existem já empresas que fazem isso, mas a montadora ela pode se apropriar disso, né? Ter aplicativos conectados com o carro. Então, é como se fosse uma extensão do carro na mão do cliente. Esse eu acho que é um ponto interessante. Há alguns anos atrás a gente trabalhou em conjunto com uma montadora focada em veículos comerciais, que são os caminhões, e a gente desenvolveu um sistema bastante interessante de telemática, onde em tempo real a montadora conseguiria enxergar todos os veículos que estavam circulando no Brasil inteiro e ela conseguia entender a demanda de manutenção prevista para 30, 60, 90 dias. Então, por exemplo, se o caminhão estava a 1.000 quilômetros de ter o óleo vencido, a gente conseguia entregar para a montadora a localização daquele caminhão, os dados do caminhão, e a montadora poderia fazer contato ativo com o caminhão e já agendar uma revisão, uma troca de óleo para ele. E a montadora acabou não implementando por uma questão de proteção de dados na época, né? Porque hoje tem se discutido bastante, né? Através aí principalmente da lei de proteção de dados, né? LGPD, como é que a gente faz para tratar os dados com confidencialidade. Mas eu creio que vai voltar. E hoje a gente tem trabalhado com uma outra montadora, aí já é de veículo de passeio, onde a gente tem construído junto com ela todo o design dos veículos, porque ela precisa unificar, ter uma plataforma única,
em detrimento de conseguir incorporar mais tecnologia e oferecer para o usuário cada vez mais soluções em avançado, né? Não é esperar o carro entrar em processo de manutenção. Vamos avisar antes, vamos cuidar, e dessa forma a gente consegue, inclusive, estruturar a rede. É bem legal. É, muito interessante. Acho que essa indústria é bacana demais, tem muita coisa boa para fazer. Sim. E me diz uma coisa, o que você diria para quem está em dúvidas? A gente está chegando no final do ano, faço vestibular para quê? Pensando na indústria automotiva ou pensando num banco? O que você diria? Eu acho... Eu sou suspeito para falar, né? Porque as pessoas tendem a ligar banco com dinheiro automaticamente, né? Hoje, o pessoal mais novo realmente está... eu vejo que as preocupações das pessoas mais novas é mais viajar, né? Dizemos assim, não é necessariamente ter um carro, querem ter um telefone. Mas o que eu te diria é que o carro em si ainda tem muito para dar, tá? É uma indústria que está sempre se renovando, então com certeza a gente tem um pessoal novo que gosta, que continua gostando de carro. Isso porque às vezes quando a gente vai entrevistar, mesmo o pessoal mais novinho, ainda aparece aquele que gosta muito de carro, né? Ah, eu tenho uma página de Instagram que eu brinco, né, de fazer camiseta, né, um hobby que eu tenho. E eu coloco aqueles carros que já saíram de linha, às vezes, né? Uns carros da década de 80, esportivos, japoneses, inclusive. E eu vejo que muita gente nova entra ali, né? Então, o que eu diria é, para quem gosta de carro, e se gosta de carro e se vê uma identificação com a matéria, eu te diria, vá para o carro, né? Eu sou suspeito para falar, mas assim, claro que deve ter alguém que gosta de trabalhar no banco, que tem um interesse, seja lá no que for, no banco e tal. Mas quanto mais gente eu puder trazer para a indústria de automóveis, melhor. Legal, é isso aí. E as redes sociais, elas hoje mudam a rotina de uma montadora de automóvel, ou não? Sim, sim. A gente tem que estar presente, né? Na verdade, eu te diria que a comunicação hoje ela está muito mais ali, né, do que propriamente um anúncio de TV espetacular ali no Fantástico, por exemplo, né? O público também... Por quê? Porque o público está deixando de assistir TV, né? A gente tem aí os streamings, mas a mídia social ela é importante. E a comunicação da mídia social também, ela tem que ser alocada... Depende do público, né? Você tem gente com uma idade maior, então você tem um tipo de comunicação. Se o cluster do carro, né, que eu diria o cluster da audiência do carro é aquela gente com uma idade maior, você tem um tipo de comunicação. Se é um pessoal mais novo também, então você tem às vezes uma estratégia de co-brand, às vezes existe uma marca que é aquele pessoal mais novo gosta, então você pode de repente ter um vínculo com aquela marca, então aí você já cria uma ponte, uma estratégia. Então, te diria que basicamente, o futuro também está relacionado a mídias sociais. A gente tem o metaverso, né, que ainda não andou, né, fica na dúvida aí como vai ser para os próximos anos, mas se ele tiver uma evolução, eu garanto que todo mundo vai atrás também, né? Então vai se adaptar a essa realidade e tal. Resumindo, e como eu tenho falado aqui, né, na nossa conversa, o futuro ele tem muita vertente, né? É difícil prever de uma forma única o que vai acontecer. Na verdade, existem vários cenários em paralelo, né? E a mobilidade urbana? Como é que você vê? Porque a gente tem às vezes, problemas caóticos no Brasil, principalmente Sim. nas grandes cidades, onde a nossa mobilidade urbana ela é muito, muito limitada, né? Sim. As pessoas sofrem para sair de casa e trabalhar, e a tendência é de que a mobilidade urbana melhore. A gente precisa trabalhar para que ela melhore, aliás, né? Mas a evolução ou a melhoria da mobilidade urbana, ela vai contra a venda de automóvel, na tua visão, ou não? Não, não necessariamente, né? Você tem ali... na verdade, a gente pode tomar vantagem disso. Por exemplo, um veículo elétrico hoje, ele é um veículo que está isento de rodízio, né? Porque ele está, de certa forma, ajudando o meio ambiente, né? A mobilidade urbana, os carros, com o passar do tempo, a minha visão, né? Os carros, eles vão ter telemetria, eles vão ter autonomia, e isso vai facilitar a mobilidade, de certa forma. Então, quando você tem, por exemplo, dois veículos com uma autonomia plena, mas num contexto de... Vamos colocar mais veículos, eu tenho 20 veículos com autonomia plena andando juntos. Eles vão se comunicar e vão se sincronizar, e isso vai dar uma certa fluidez, né?
Claro que isso é um futuro um pouco mais longe, né? Mas a gente está falando, estou imaginando um futuro de 20 anos, talvez. A questão da mobilidade urbana ela também depende de políticas do governo, né? Então, de ter uma linha de transporte, um metrô eficiente. Então, não é que você tem que matar o transporte público para as pessoas terem carro ou as pessoas que têm carro vão matar o transporte público. Na verdade, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio que até vai em helicóptero. Tem gente que às vezes pega helicóptero, né, por questão de trânsito. Agora, tem que ser sincronizado. Tem que ser a montadora com um carro eficiente, demograficamente correto. Ou seja, às vezes um carro para a cidade ele tem que ser pequeno, né? Tem que ter um nível de autonomia e uma combinação de autonomia com outros carros. Aí você tem o governo com políticas de transporte, talvez para aquele que não possa comprar o carro. E aí, quando você tem esse conjunto funcionando como um relógio, aí você vê a cidade funcionando bem, né? Não é uma situação simples, claro. Isso depende, como eu te disse, de uma evolução e também de boa vontade do governo, né? Mas eu tenho certeza que as montadoras em si, elas têm sim uma preocupação, elas querem ter um carro que seja bem adaptado à cidade e tal. E, acima de tudo, eu, na minha função, no meu trabalho, eu tenho que ser um defensor do cliente. Então, se o cliente ele demanda de alguma coisa específica, a gente tem que ir atrás e dar para o cliente. Sem dúvidas, pro cliente sempre. Sim. Legal, parabéns pela tua jornada. Né? A gente poderia ficar aqui tranquilamente mais algumas horas batendo papo, porque você tem uma história de vida muito legal. Para fechar agora, prometo, deixa aqui pra gente como é que a gente faz para encontrar as tuas camisetas. Eu já vou avisando que é um hobby, tá? Não tenho nenhum vínculo com o meu trabalho, mas é algo que eu faço com prazer, né? Eu tenho um Instagram que é o car_style_on, né? Eu comecei há pouco tempo, né? Como eu falei, são coisas de carro que eu gosto. Isso estava no meu bucket list, inclusive, tá? Só que eu tive que aprender, né? A fazer carro, a fazer o carro andar, dar dos materiais. E eu desenho também, eu brinco de desenhar um pouquinho. E aí eu acabei fazendo algumas camisetas. Então tem algumas camisetas para o pessoal que gosta de carro esportivo, às vezes da década de 80, japoneses. Aquela camiseta um pouco mais colorida, com camisa com letra japonesa. Tá lá no meu Instagram, fiquem à vontade para ver, tá? E se quiserem alguma sugestão de camisa, eu faço também, né, nas horas vagas. Aquela uma horinha da noite, ali no final da noite, ali que eu fico fazendo e tal, que é o meu tempo para dar aquele refreshment, sabe? Que legal. Bem interessante. Porque, de novo, você gosta do que você faz. Eu amo o que eu faço, eu amo. Que legal. Alexandre, do meu lado, muito obrigado pela conversa. Eu adorei. Foi a primeira vez que eu pude falar exatamente quase que toda a minha jornada aqui, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu espero que tenha refletido, de certa forma, na percepção das pessoas. E eu volto a falar que, sim, existe trabalho bacana. Meu trabalho, desculpa a honestidade, mas eu acho o meu trabalho o mais lindo do mundo, né? E eu espero que as pessoas também possam curtir os trabalhos e tal. Eu aproveito e mando um beijão para minha família, para meu irmão que tem uma jornada muito parecida com a minha, ele é piloto de avião, também sempre quis fazer isso, também passou por situações de ter que enfrentar medos, situações, a questão de aprender coisas, e hoje ele trabalha também, faz o que gosta, né? Então te diria que eu posso ficar tranquilo com relação a isso, que eu fiz muita coisa já do meu bucket list e para o futuro espero fazer mais. Muito legal, parabéns mesmo. Eu acho que a nossa atividade fim é ser feliz. Eu te disse isso e a conversa com você, ela é contagiante, ela é eletrizante, porque dá vontade de trabalhar exatamente com o que você trabalha só para ter a felicidade que você tem. Isso é bem legal, parabéns. Obrigado, parabéns Alexandre, mesmo. obrigado. É isso aí. E para você que gostou da conversa com o Marcos, eu te encorajo a compartilhá-la com todos aqueles que estão ao seu redor. A gente está aqui para te ajudar e para ajudar todos aqueles que te cercam a terem jornadas profissionais bem legais, prazerosas, para que cada um de vocês encontrem a sua atividade fim e voltem para casa sempre com a certeza do dever cumprido, que voltem felizes, que voltem descansados, porque a vida ela pode ser muito legal. Tá bom? Então, deixa o seu like, compartilha, clica no sininho para receber os próximos conteúdos em tempo real e não deixa de clicar aqui embaixo. Vai ter um link para você se conectar comigo e com a minha equipe, porque a gente está soltando um programa muito legal de apoio a todo aquele que quer empreender e evoluir na carreira. No passado, 30 anos atrás, quando eu comecei, viu, Marcos, a gente não tinha o conceito
de mentoria, a gente não tinha o conceito de apoio, era meio que na tentativa e erro. Então a gente levava tempo demais para conseguir acertar e algumas vezes dava certo. Mas hoje a gente tem tecnologia, a gente tem ferramenta, que tem gente, né? E a gente consegue fazer com que as jornadas sejam muito mais assertivas. Então o meu objetivo é fazer com que você, que me ouve, que me assiste, que me segue nas minhas redes sociais, seja assim como eu, assim como o Marcos, uma pessoa feliz, que vocês tenham as melhores famílias do mundo, que vocês, homens, sejam casados, assim como eu, com a melhor mulher do mundo, com a mulher da sua vida. Se você, mulher que está me ouvindo, que você seja casado com o marido, com o homem da sua vida, porque é muito possível ser feliz. Legal? Fechou? Então é isso. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigado.